pessoal, bem-vindos a mais uma fantástica minissérie em Cinema 4D. Aqui fala Bruno 1 para VFX. Nesta minissérie veremos como criar este efeito, que é obtido através da utilização do comando pblurp, que é oriundo do plugin Thinking Particles, que é um dos mais avançados sistemas de partículas 3D disponíveis no mercado e que vem nativo no Cinema 4D 11.5. Ele existe para outros programas, você pode instalar também no 3D Max, por exemplo, mas tem que ser como plugin. Antes de dar início, eu só gostaria de anunciar a vocês aqui que a gente está trabalhando em tempo integral na produção do DVD Cinema 4D 11.5 Essencial. Nós vamos tentar soltar esse DVD lá para o dia 1º de novembro de 2010. É um DVD muito grande, super completo, vocês não perdem por esperar. Então, dado o anúncio, vamos dar início à nossa aula aqui. Então vamos falar rapidinho aqui sobre o Thinking Particles. A gente tem aqui no menu a seção de partículas default do Cinema 4D. O Thinking Particles ele fica nesse outro menu aqui, Objects Thinking Particles. Tá? Só para você saber. No caso, nós vamos utilizar o pblurp, que é um tipo de partícula que quebra um objeto em partículas, desintegrando e reintegrando em um outro objeto. Então a gente precisa, na verdade, de dois blocos de texto distintos. Vamos criar isso então. Eu vou aqui no menu de splines, eu vou pegar um objeto de texto. A gente edita o texto aqui, no meu caso, para VFX. Eu clico fora para atualizar e vou trocar a fonte. Vou deixar Arial, vou botar só Bold Italic para ficar um pouquinho mais encorpada. Empurro um pouquinho para trás em X, travando no eixo vermelho aqui. E vou fazer a duplicação desse objeto. Ele está selecionado aqui, basta pressionar Ctrl e puxar para baixo. Então a gente tem a cópia sobreposta, a gente puxa para cá. Eu vou digitar agora PROD, reposiciono aqui. Eu só vou te aconselhar a não utilizar duas palavras que tenham muita diferença na quantidade de caracteres. Aqui a gente tem 3:4, funciona bem, tá ok? Então, de posse dos dois objetos de texto, vamos dar extrusão. São apenas splines, né? Não renderiza, você sabe disso. Então vamos aqui na seção de NURBS e vamos aplicar um Extrude NURBS. Esse objeto, para ser efetivo, ele tem que ser aplicado em algo dentro da sua hierarquia, então a gente move o texto para dentro dele. Tá? Eu vou renomear este aqui para VFX, para que eu possa identificá-lo. E agora eu vou criar um novo, volto no mesmo menu, crio mais um Extrude NURBS e vou jogar o outro texto para dentro dele. Vou renomear aqui para PROD. Então nós temos os dois objetos extrudados. Eu vou selecionar o objeto VFX aqui. E agora é o seguinte, a gente tem que fazer uma subdivisão de malha. A gente vê que a gente não tem resolução nenhuma na face para poder ser utilizado na fragmentação das partículas. Então, nós vamos selecionar, vou abrir aqui e selecionar o objeto de cima. Você vê que a gente tem a diferença, né, dos dois objetos. Eu vou selecionar o NURBS. Eu venho aqui no Type e vou transformar de N-gon para Quadrangles. Isso já aumenta a resolução de face, embora a gente tenha faces triangulares. Nós vamos mudar aqui para Regular Grid. Você vê que já aumenta bastante a resolução de malha. Eu vou descer o Width para 8, gerando quadradinhos menores. Entretanto, a gente tem ainda várias faces triangulares nas bordas aqui que não está legal. Como que a gente corrige isso? Agora a gente vai no objeto de texto apropriadamente, clica no texto, dá uma descida aqui para baixo e no parâmetro Intermediate Points a gente troca de adaptivo
para uniforme. Quando a gente seleciona de novo o NURBS, veja o que a gente tem. Agora, apesar da gente ter alguns triângulos aqui, não tem problema, a gente tem faces uniformes, né, do mesmo tamanho. Então, o próximo passo agora é converter isso aqui em face poligonal. Então a gente seleciona o objeto VFX, o NURBS, vem aqui no botão de conversão, tá? Ele transforma em Polymesh, né? Se quiser traduzir para... Eu estou meio viciado com esse termo que vem do 3D Studio Max, mas é em polígono, convertido em polígono. Ele tem então todos esses objetos aqui, ele tem que ser unificado. Eu vou selecionar tudo, eu venho aqui em Objects, Connect. No caso, o Cinema 4D cria um novo objeto, eu posso selecionar os outros originais e deletar. Eu tento explicar as coisas para vocês o mais detalhadamente possível, mas se a gente for entrar em detalhes a fundo aqui, a gente não acaba nunca. No DVD eu vou explicar tudo isso passo a passo. Não se preocupe se você não entender uma coisinha aqui ou ali. Nós vamos aprender tudo isso no DVD. Então aqui esse objeto está pronto. Nós temos aqui uma malha poligonal quebrada em faces quadriculadas pequenas, optimizada para receber o sistema de partícula. Vamos fazer a mesma coisa agora no outro objeto, que é o PROD. Então vamos abri-lo. Eu vou selecionar inicialmente o NURBS aqui. Vamos fazer a mesma coisa. A gente troca o tipo de N-gons para quadrângulos e troca, ativa o Regular Grid. Voltamos no objeto de texto e trocamos o Intermediate Point de adaptivo para uniforme. Então, só para conferir, a gente clica aqui de novo. Está aí o objeto. Agora, certifica de que o NURBS esteja selecionado e convertemos em face poligonal. A gente tem todos esses objetos. Eu seleciono, vou em Objetos, Connect. Posso selecionar os antigos, Object. Eu posso pressionar Delete aqui no meu teclado. A gente não precisa desses tags de seleção. Vou selecionar os 4 triângulos aqui, vou deletar. Então a gente já está com a malha pronta para aplicação, certo? A única coisa é que a gente não tem aqui os pontos pivô centralizados com os objetos. Eu vou selecionar cada um deles separadamente. Eu vim aqui em Structure. Deixa eu selecionar de novo. Structure, Axis Center, Center Axis to. Então isso move o ponto pivô ou o eixo para o centro do objeto. Seleciono o outro objeto, vou fazer a mesma coisa. Vamos em Structure, Axis Center, Center Axis to. Então a gente faz isso porque o PBLURP ele vai ter um caminho que vai sair do centro do objeto para o outro, certo? Então a gente tem que fazer essa centralização aí para a coisa funcionar sem problema. O próximo passo agora é criar materiais para dar mais vida a esses textos. Então a gente vai dar um clique duplo aqui, criando o primeiro material, clique duplo novamente para abrir. Vou colocar a cor em vermelho, vou dar OK. Vou ligar o canal de reflexão, vou botar uma textura Fresnel e vou diminuir um pouco o brilho dele, deixar aqui em 50%. E está pronto esse material. Agora eu vou fazer uma cópia desse material. Clique e arrasta pressionando Ctrl. A única diferença nós vamos fazer é na cor. Então vamos no canal Cor. Eu vou trocar aqui para azul, um azul mais claro.
Ok. E fazemos uma terceira cópia, uma terceira instância, e a gente troca essa cor aqui para branco. Pode ser a cor que você quiser, tá? Nós só vamos utilizar 3 materiais aqui. Então, no caso, eu vou aplicar o vermelho no VFX, eu vou aplicar o azul no PRAD. Então agora a gente renderiza a cena para ver como que tá. Então você vê a extrusão, tudo certinho, sem erro de malha. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar o material branco nos 2 objetos, só que eu vou deixar aqui e na seleção eu vou escrever em maiúscula FBACK, FBACK em maiúscula, ok? Isso vai fazer a aplicação do material dentro, na face de dentro do objeto. Então, se a gente renderizar aqui, a gente vê ele azul, né? Mas na hora que as partículas forem quebrando e desintegrando a face da frente, vai ficar branco por dentro, dando mais contraste. Você vai ver melhor as partículas dessa forma. Então a gente pode fazer uma cópia desse material que já está com a seleção aqui, pressionando Ctrl e puxando para baixo para o VFX. Então a gente renderiza de novo, vê que ele permanece vermelho por fora, mas branco por dentro. A gente só não está vendo aqui agora. Então agora essa é um procedimento até rápido, tá? Nós vamos começar a trabalhar com o sistema de partículas. Então agora é chegado o momento de vir aqui em objetos, Thinking Particles, Particle Geometry. Então a gente colocou uma geometria na cena, é um objeto abstrato, tá? E a gente pega os 2 objetos e joga para dentro da geometria da partícula. Você vê que ele fica todo quebrado. E agora nós vamos fazer o seguinte, com isso aqui selecionado, não precisa, vou deixar solto mesmo. Eu vou adicionar um objeto nulo na cena. Eu vou renomeá-lo para controlador. Com ele selecionado, eu vou aplicar um tag. Eu vou aqui em Cinema 4D Tags. E a última delas, você não está vendo aí porque está fora da área de gravação, é o Expresso. Então isso vai abrir um quadro é como se fosse de expressão, certo? Eu vou dar um clique com o botão direito aqui. Eu vou colocar New Node, Thinking Particles, TP Generator e PBlurb, certo? Não aflige se você não estiver entendendo como que isso aqui tudo funciona. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso agora. Nós só vamos fazendo, tá? Com o PBlurb selecionado, eu vou selecionar agora os 2 objetos aqui e vou puxá-los para dentro do quadro Objetos. Ok? A gente pode fechar isso aqui agora. A gente está quase acabando, mas infelizmente o tempo esgotou. Nós vamos terminar no próximo segmento. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX.